Fala, família da Natação Criativa! Muito obrigado por mais um episódio e já quero pedir um favor para você. Ative a notificação para sempre receber os novos episódios, que você me manda mensagem lá reclamando: nossa, eu perdi tal entrevista, queria ter assistido, me manda o link. Tem ali sempre recebendo a sua notificação no seu celular, aparece o título, você já vê se aquela entrevista te interessa ou não. Mas claro, também compartilhe essa entrevista para chegar no maior número de pessoas possíveis. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores da natação universitária. Para você que é professor, para você que é gestor, vamos falar sobre estratégias, futuro do esporte e com certeza uma oportunidade gigantesca para você, profissional de educação física, professor de natação, que você nem imagina que mercado é esse que você pode atuar. Mas a gente vai falar de tudo, de todos os bastidores. E claro que eu trouxe ele, professor ali da Poli, da equipe da Poli Universitária. Lucas, muito obrigado pela presença e mais uma vez agradeço. Eu não vou falar seu sobrenome. Fica tranquilo. Às vezes eu tenho até preguiça, já vou soletrar logo de cara, porque se eu for falar você não vai entender, então não tem problema. E para vocês aí do outro lado, gostaria muito de que a gente hoje mergulhasse de cabeça sobre o mundo universitário, o mundo gigantesco da natação, com alta performance. A gente fez uma entrevista anterior, se você não viu essa entrevista, eu vou deixar o card aqui no final, ou escreva aí nos comentários que eu te mando para você que é aluno, quer saber mais sobre os bastidores, a gente vai falar tudo. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. A Flote, materiais pedagógicos da natação, que está sempre com inovação, novos produtos no mercado, mas sempre com especialistas por trás para poder produzir esses materiais. Eu, por exemplo, sou um dos profissionais que está atuando ali com a Flote, sempre produzindo algo novo, mas com toda a parte científica, todo um objetivo por trás, criando materiais pedagógicos que você vai utilizar aí com objetivo nas aulas de natação. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Acesse o site sobrasa.org, cursos gratuitos para você levar a prevenção aquática para dentro da sua academia. Tem a plataforma Educar para você estudar onde quiser, se você quiser levar cursos presenciais para sua academia, se você não consegue parar a sua equipe para poder fazer uma capacitação, entra lá, plataformaeducar.net e acesse os mais de 200 cursos que a gente tem. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome e agregar mais valor para o seu negócio? Então tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. E a Manta, nova metodologia surgindo no mercado, super acessível. Se você olhar o preço, você vai lá que é quase 50% a menos do que a concorrência, você não vai acreditar, e com qualidade, pensando desde o aprendizado até ali o aperfeiçoamento, todas as fases. Não tem um fim para natação. Acessa lá ao Instagram da Manta, Metodologia Manta, que você vai entender que a natação não tem fim. Mas vamos deixar de papo aí, Lucas, e vamos para o que interessa. Bora. Como os universitários, que você percebe aí o trabalho deles, a gente chega ali com alunos super heterogêneos, você falou na última entrevista, 40 alunos, 35 alunos. Como o professor consegue ali pegar esse grupo, conseguir trabalhar desde o iniciante até o avançado? É um professor só? Tem mais de um? Tem auxiliar? Como você se rebola aí no dia a dia? Bom, primeiro, de novo, agradecer. Aí é sempre um prazer a gente estar falando sobre natação, independente da vertente que a gente esteja. E hoje eu estou bem inserido no mundo universitário, então para mim é um prazer estar falando disso. Já respondendo, é um pouco complicado, né? Porque, de novo, os grupos são muito heterogêneos e o legal é que tem cada vez mais aumentando o espaço que os próprios alunos das faculdades e universidades têm dado para individualizar os trabalhos. No sentido de que, como a gente tem uma crescente procura nesse cenário, digamos que os alunos que são mais avançados, ou vice-versa, os alunos que são mais iniciantes, eles têm entendendo que dar uma individualidade maior, dar uma prescrição um pouco mais especializada para cada nível é melhor e acelera o tempo de aprendizagem, depende do que for. E enquanto universitários, eles têm um tempo finito que eles vão permanecer, pelo menos é o que a gente espera, né? Eles têm um tempo finito que eles vão permanecer nas universidades. Então, por exemplo, 4 anos. Então, dentro dos 4 anos é o que ele tem de oportunidade para ficar com aquele grupo. E dentro desse grupo aproveitar o máximo possível para se desenvolver. Dito isso, as equipes têm cada vez mais, não só
colocado mais profissionais para ajudar. Então, hoje a gente tem, inclusive, até estagiários, pessoas que estão começando e querem estagiar numa equipe universitária para conhecer. Mas também dividido em níveis as equipes. A nossa equipe tinha esse projeto antes, aí com a pandemia deu uma diminuída, agora a gente retornou. A gente tem uma aula de aprendizagem para pessoas que estão aperfeiçoando ou iniciando. E a gente tem o grupo que a gente diria que é um grupo de desempenho, que são pessoas que já têm uma vivência um pouco maior e são ambientes diferentes. Eu fico com o pessoal do rendimento e a gente tem outros 2 professores que ficam no ambiente da aprendizagem, né? Então, é uma grande oportunidade para os nossos profissionais entrarmos nesse meio e uma forma de lidar com essa heterogeneidade é exatamente colocando mais profissionais, mas talvez um começo para um profissional que esteja iniciando ou que esteja numa equipe que está querendo alavancar, seja realmente ter um gama bom de conhecimento, né? Então, realmente estudar sobre e ter uma caixa de ferramentas muito grande para ter utensílios para atingir da melhor forma possível os seus atletas, mesmo com pessoas completamente diferentes dentro da água. E para os profissionais de educação física, ou que estão começando agora, ou que já estão no mercado, ou mesmo são treinadores, quais são as portas da natação universitárias que podem se abrir em termos de carreira e atuação? Tem 2 pontos nisso. Acho que em questão profissional, com certeza, agrega questão de currículo, lógico. Então, você comandar uma equipe é diferente, por exemplo, de você estar em ser professor, treinador de algum lugar, que você tem talvez uma cadeia, né? Um sistema de você começar embaixo, ir subindo, ir aperfeiçoando, ou você responder a alguém que responde a alguém. Em geral, o universitário, ele é um pouco mais solto. Então, são os atletas e você. Não tem alguém em cima que você vai responder. Ao mesmo tempo que isso gera uma grande responsabilidade, porque os alunos e os atletas que estão ali na borda com você, você está de igual para igual para eles. Você está numa parceria com eles. Então, qualquer momento que algo pode estar muito bem redondo e tudo mais, se algo sair do controle, você tem que estar lá para resolver o problema e faz parte da sua função nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, te dá uma liberdade enorme. Então, eu gosto de brincar que a natação universitária é um laboratório para nós profissionais de educação física, né? Para gente que quer estudar natação, pegar aquilo e falar, será que isso funciona mesmo? E aí põe. E às vezes você vê que não é exatamente o que está escrito no livro. É como você pega aquela informação, como você passa aquela informação e como um aluno vai receber aquela informação. Né? Às vezes você sabe bonitinho o conceito das coisas, tudo não sei o quê, mas como você transcreve aquilo para o dia a dia, como você comunica aquilo, como você pega aquele conceito fisiológico e faz transformar em uma série intervalada, né, uma divisão de treino, um planejamento, é completamente diferente. É livre a interpretações, digamos assim. Né? Então, a maior, talvez, oportunidade que a gente tenha hoje, até para pessoas que estão iniciando no mercado, é que como esse mundo universitário está em uma grande aceição, né? Por mais que ele já tenha uma certa parte consolidada, tem outras ramificações que estão crescendo, esses profissionais que estão entrando, eles podem testar coisas novas, né? E essa geração que está vindo, ela é diferente de algum tempo atrás. E uma coisa que eu falo é que elas estão abertas a desafios, né? E como tem muita tecnologia, esse advento, questão de informação, celular, não sei o que, o legal da natação é que a pessoa vai entrar na água, não tem celular. É ela, cabeça na água, colegas do lado. Então é só 1 hora e 15, 1h30 que ela se propõe a fazer isso. Se você conseguir conectar com ela, dá para testar e criar coisas muito legais em cima, muito legais. Tanto com uma pessoa que já tem mais tempo de área, firmar algo no trabalho dela e fazer uma equipe boa ficar ainda até melhor, né? Então, como eu falei, isso dá uma visibilidade gigantesca, você poder treinar novas tendências do mundo, como uma pessoa que está na área querer começar a pegar experiência e crescer junto com uma outra equipe também. Por que não, né? A gente teve o Thiago Ferreira, que já sentou nessa cadeira ali, técnico da Escola Paulista de Medicina, que ele falou que são os ratinhos de laboratório dele. Ele consegue testar
novas metodologias, novos treinos, e ele consegue ali o dia a dia. E eu queria que também você falasse como que são esses vínculos empregatício. Esse vínculo é com a faculdade, são com os próprios alunos, é com a atlética. Para os profissionais que estão buscando esse mercado, onde ele deve procurar aí essas oportunidades de emprego? Legal, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Vou te falar que tem de tudo, tá? Hoje é um pouco mais a questão simples de prestador de serviço que você vai fazer em relação à sua atlética, né? Então, ou com a própria equipe. Isso vai muito de local para local. Eu não posso dar uma resposta única porque realmente não tem. Isso pode até mudar e pode ser conversada do profissional com a equipe. Mas, em geral, os próprios profissionais tentam fazer de algo mais flexível. Exatamente por ter uma grande liberdade, o vínculo empregatício ele é mais para informalidade do que para formalidade, né? Então, não é algo que eu posso comparar com uma estabilidade de um emprego normal do Brasil, por exemplo, hoje, um sistema empregatício no Brasil. Mas você sim tem conversas boas, você pode achar formatos legais para isso, né? Que dê um projeto de escala legal dentro da sua própria universidade que você está trabalhando agora, ou até como oportunidade para ir em outras, né? Eu comecei o meu trabalho em uma outra universidade, a gente cresceu, aí aumentou minha visibilidade, o treinador do local que eu estou hoje era amigo meu, auxiliei ele, me virou, pô, você quer pegar essa oportunidade? Aí veio. Então, ainda é muito no tete-a-tete, né? Mas, por exemplo, hoje eu conheço faculdades que não conseguiram treinador para esse ano. Faculdade dentro da USP, faculdade de fora, ou que não conseguem, até porque os horários que as faculdades treinam têm que ser ajustados à realidade de trabalho. Então, em geração off de horário de trabalho, é ou no almoço, ou à noite, né? O que é bom, de certa forma, para os profissionais que trabalham em horário regular, que acho que é a maioria. Mas nós, profissionais de educação física, a gente também tem uns horários bem cruéis, digamos assim, na nossa rotina, né? O que a gente não cansa de acordar cedo e dormir muito tarde, ter pouco tempo de sono e fazer acontecer. Mas é possível sim encaixar em inúmeros horários do dia e fazer isso acontecer. E o retorno pessoal é indescritível, é indescritível. Você falou que muitas vezes esse trabalho vai para a informalidade, mas e a parte de remuneração? É mais um extra para o nosso dia a dia? Dá para eu viver com essa renda? É uma renda boa? Como você encara esse mercado de trabalho? Ainda, na grande maioria, vou te falar que 95% é o extra, tá? Até porque a carga de trabalho não é tão grande. De novo, é 1 hora e meia por dia de piscina, mas basicamente a gente acaba se envolvendo. Eu sou 24/7 pessoal, minha esposa até me dá umas brigadas de vez em quando, mas faz parte. Mas a gente se envolve muito, porque como a gente realmente tem essa liberdade para trabalhar, né, e acaba criando vínculos, são pessoas né, de idades jovens, que têm uma perspectiva um pouco diferente, a gente se entretém muito com o processo. E nesse sentido, quando a gente tá nesse meio, a gente começa a entender que realmente financeiramente é algo que tem que melhorar. Anda melhorando muito, muito. A realidade 10 anos atrás, quando eu comecei para agora, é completamente diferente. Você tem faculdades que têm apoios maiores, parcerias, patrocinadores, às vezes as próprias atléticas que conseguem ter um repasse maior, né? Mas não é a realidade da grande maioria. Independente de ser privada ou pública, né? Você tem os dois momentos. O que acontece é que os próprios alunos têm uma própria mensalidade, uma caixinha que eles contribuem, né? Como se fosse uma academia, uma matrícula de algum lugar, então isso é uma mensalidade. E esse conjunto da mensalidade é um pouco de repasse para o treinador, um pouco de repasse para eles para comprar materiais, para desenvolver, pagar competição, fazer viagens, fazer eventos, coisas, né? Entre outras coisas, dar estrutura para poder ter locação de piscina, né? E é algo que tem se desenvolvido aos poucos, mas hoje eu ainda não posso considerar que a natação universitária no Brasil pode ser um emprego principal, ele é um complemento. E ainda como questão de agregar o profissional, ele é muito mais algo profissional e pessoal do que financeiro, tá? Isso talvez uma certa felicidade para falar isso agora,
né? Não é nem uma crítica negativa contra, é algo que eu acredito que vai chegar nesse ponto. Não sei dizer o quanto, talvez demore um tempo, mas que está alavancando e tem um potencial gigantesco para realmente em algum momento se tornar, tem potencial. Tem potencial. Então, é importante até a gente levantar esse assunto, né, para reflexão, para mudança do cenário, que tem um potencial muito grande, é um mercado gigantesco e a gente tem que estruturar, profissionalizar esse mercado. Mas, e aí, existe, como você comentou ali, patrocínios, mas esses patrocínios é voltado às vezes para o atleta, para competições, para o dia a dia. Como que existe esse apoio, ou mesmo apoio da instituição, da faculdade? De onde vem todos esses apoios? Porque tem viagem, tem alimentação, tem o dia a dia, tem os materiais, tem o técnico. Como que é esse apoio, como é esse cenário atualmente? Vou te falar que, surpreendentemente, quem busca principalmente são os alunos. É os alunos que querem fazer acontecer, que correm atrás, que buscam oportunidades, que é aquilo, né? A oportunidade, ela não cai. A gente faz ela acontecer, né? A sorte, ela é criada, ela não vem do além. Então, nesse sentido, os alunos, eles têm uma proatividade muito grande, eles se organizam, eles buscam, eles mandam e existem muitas pessoas por aí que estão dispostas a ajudar, apoiar ou usar desse meio para crescer junto, né? Como é um mundo que ainda está numa fase embrionária no Brasil, digamos assim, por mais que ele, como eu falei, tem uma consolidação, mas a parte de visibilidade midiática, ele é embrionário. A gente tem pouquíssimas pessoas que divulgam, né? Pouquíssimos locais que divulgam. Inclusive, eu acho que deveria ser divulgado muito mais, porque ele tem um gama de entrar... as pessoas e empresas que quiserem entrar nisso aí tá começando. Vão pegar um mercado que tem um potencial de crescimento gigantesco e podem alavancar junto. É uma oportunidade que tá aí. É só alguém querer abraçar essa oportunidade. Né? Mas a gente caça muito gente para lá e para cá tal, e realmente tem pessoas que querem entrar, que tem parceria seja com a própria equipe, seja com as próprias atléticas, ou algumas universidades que dão apoio e oferecem. Então tem todos esses caminhos, né? É muito, muito variado. Cada ano é uma coisa, tem parcerias que começam, parcerias que acabam, mas tem uma abertura gigantesca para isso acontecer. Gigantesca no mercado. Se a gente se comparar aí com o mercado internacional, como Estados Unidos, a gente pega o cenário ali do universitário, então são competições de alto níveis, com alto investimento de patrocínio, visibilidade, transmissão. Se a gente comparar o nosso com o que está acontecendo lá fora, a gente ainda está engatinhando? Tá, engatinhando na barriga, ainda segurando no colo. Mas o que não falta são recursos humanos para isso. A gente tem pessoas de extremo desejo que isso aconteça dentro da borda da piscina, então atletas que querem que isso aconteça. E hoje, com um pouco mais de contato, tempo de área, o que não falta são profissionais tão bons quanto ou até melhores profissionais do exterior que têm... Não vou falar que tem capacidade, que essa capacidade já foi atingida, que é só botar em prática para fazer isso acontecer e a gente chegar no nível que o mundo afora tem. Quando a gente pega... Estava recentemente assistindo e vendo resultados de campeonatos escolares do Brasil afora. O Brasil sempre vai muito bem nisso, né? De escolas, de criança. Aí a pergunta é, por que isso não se reproduz para o mundo universitário? A gente tem pessoa boa, a gente tem recurso humano, a gente consegue ajustar um recurso financeiro para isso. É questão de organização. Talvez, não sei se é o Brasil inteiro juntar e fazer alguma coisa, conversar sobre, que ainda não existiu essa conversa. Né? Nos últimos anos, tem sido pequenos locais ou pessoas que eu quero fazer alguma coisa com isso, mas de uma forma mais autônoma. Né? Então, tem competições, inclusive, que têm surgido no mundo universitário muito legais, que são de ex-treinadores que hoje estão no mundo um pouco mais de gestão, que falam, tá faltando alguma coisa aqui. Vou fazer minha própria competição para disponibilizar para esse grupo. E aí criaram eventos gigantescos com altíssima competitividade, hoje com uma visibilidade grande, que estão mudando um pouco o mundo da natação universitária nesse cenário. Né? Então, são pessoas que faltam tomar algumas atitudes.
né? E realmente, dentro do que elas têm de disponibilidade para oferecer, enxergar para esse mundo com um pouco mais de carinho e entender que são pessoas querendo transformar vidas, né? Sim, a gente pega os profissionais que trabalham ali no meio universitário, os técnicos, são os técnicos de ponta aí, então tem técnicos ali do Clube Pinheiros, tem técnicos do SESI, tem de São Caetano, tem nomes aí de ponta. Você acha que faltaria assim uma organização, uma entidade, uma união entre os técnicos, criar alguma coisa para a gente ter um futuro ali diferente do que está tendo agora? Sim, talvez de alguma forma, de alguma maneira um pouco mais formal, porque assim, união entre os técnicos, quando eu dou treino pessoal, eu divido com outros treinadores na borda. Tem aquela amizade de borda de piscina, de colega de profissão, então a gente se conhece, já passou fim de semana juntos em competições, em dia a dia de treino, as equipes se juntam, fazem tomadas de tempo conjunta, treinos conjuntam, e são universitários, se encontram em festas, se encontram em eventos, se encontram em inters de feriados e tudo mais. Se encontram na vida profissional, porque são de faculdades diferentes, mas são de áreas parecidas. Às vezes estudaram juntos e foram. Então, assim, é um mundo muito legal, é muito amigável. O que não tem ainda é muita formalidade, né? Mas formalidade nessa discussão, que eu digo, entre como que todos nós podemos crescer, de certa forma. Não sei se eu posso falar que é um pouco de comodismo da nossa parte, né, enquanto profissionais na borda. Acho que não. Cada um da sua parte tenta fazer o melhor e tenta buscar e criar oportunidades, como eu comentei. Muitas vezes a gente sente falta de um órgão um pouco maior que trabalhe só na gestão. Porque como a gente comentou já, não é o trabalho principal de todo mundo. Então é uma coisa complementar. Fora essa 1h30, 2 que a gente está com os atletas ali na borda, a gente tem nossos outros empregos principais, nossos projetos pessoais, famílias, outras coisas, personais, aulas, enfim, tudo que a gente tem para criar no dia a dia, e falta um pouco do tempo, né, para a gente realmente conseguir focar e criar um projeto para isso. Né? Independente de qualquer coisa, fazer um projeto que não necessariamente agrade todo mundo, mas que agrade para o futuro da natação universitária no Brasil. E aí, na sua visão, quais são os caminhos aí mais promissores para a gente ampliar e fortalecer a natação dentro do meio universitário, até mesmo fora, nos próximos anos? A gente teve até alguma perda até da visibilidade da natação dentro até da TV, da Sport TV. A Swim Channel comprou ali a transmissão, começou a transmitir pelo YouTube. Como você vê aí o caminho promissor aí da natação para os próximos anos? Essa pergunta é ótima. Hoje, talvez a ferramenta mais forte que a gente tinha são redes sociais, né? Então, realmente, as pessoas que têm um poder maior dentro desse meio, usarem esse meio, né? Seja as próprias equipes, seja as próprias instituições, são as faculdades entendendo o espaço que isso pode ter e ajudando a divulgar, seja alguns entidades ou órgãos de gestão de esporte, né? Independente da modalidade, que possa também pegar isso e passar. Hoje o contato é algo muito forte, então nós profissionais a gente começar a dar mais as caras, a gente começar a divulgar mais isso no sentido até pessoal. Falar, olha gente, isso aqui a gente tem que colocar pro mundo, meu. E essa sensação, isso que vocês estão criando, né? Todas essas coisas boas que vocês têm, os próprios atletas, passa pros outros, né? Divulga a cultura que vocês fazem aqui. A cultura não tem que ser algo fechado. Ela tem que ser um exemplo. Ela tem que ser inspiração pros outros. E o esporte universitário, tanto quanto um outro esporte, ainda mais o esporte universitário brasileiro, se não for fonte de inspiração, porque é tirar leite de pedra. O pessoal faz muito com o pouco recurso e estrutura que tem. Né? Falando mais de bastidores aí, os alunos eles se desdobram meses antes para pensar, tá, nessa época eu sei que a gente vai ter que conseguir uma piscina para a equipe, porque a nossa piscina não tem aquecimento, ou a gente sabe que vão locar aqui para outra coisa, a gente não vai ter espaço, a gente vai ter muita gente, tem que vincular calor, o que está começando, com gente de 5º ano que está lá ralando, mas tem que trabalhar, não sei o quê. Como que a gente consegue atingir todo mundo? E o mais legal é que eles fazem dar um jeito. Eles conseguem fazer dar oportunidade para todo mundo. E todas as universidades hoje que estão querendo adentrar nesse mundo, ou se talvez profissionalizar do mundo universitário, eles estão encarando esses desafios e cada uma resolvendo do seu jeito.
Então, essa solução de problemas, ela agrega muito, ela é extremamente inspiradora e pode ser usada como inspiração não só como uma história, mas para alunos de qualquer curso que queiram entender como solucionar problemas na vida profissional e pessoal deles, como nós da educação física, como gestores, que quer queira, queira não, a organização de uma aula, a parte de educação e formação de um aluno, do começo ao fim, é gestão de pessoas, né? A gente estava conversando, já conversou sobre isso. Hoje eu sou sócio da metodologia Manta e muito da parte técnica que a gente desenvolveu na formação do aluno, na jornada do aluno, é pensando na gestão de pessoas tão importante quanto a formação técnica. Porque muitas às vezes o aluno tem a capacidade física ou motora para desenvolver algo, mas ele pode não ter a maturidade para dar significado àquilo. E dar significado ao movimento, ao corpo humano, até de uma forma holística, a gente pode dizer, é fundamental para isso se transmitir como inspiração para a sociedade. Porque a partir do momento que o exercício físico ele enraiza holisticamente no sujeito, no aluno, na pessoa, ele consegue passar isso, para o futuro, para ele, para as famílias. Isso vai criando uma corrente. Isso aumenta índice para o Brasil, pensando em nacionalidade, em índice de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento pessoal, né? Os números de obesidade, de doenças, de patologias, até do caráter psicológica, distúrbios, tudo melhora. Tudo melhora. Então, usar a formação da natação... e natação é maravilhoso, é muito único, né? Fico babo na natação, mas usar isso para alavancar é de extrema fundamentação aí para inspirar o futuro. E quando a gente pega aí a natação de alto nível, que é muito parecido, muito semelhante ao treinamento com o universitário, a gente tem o psicólogo, a gente tem o nutricionista, o biomecânico, o preparador físico, a gente tem uma equipe multidisciplinar, o médico da medicina esportiva. Como adaptar tudo isso para um cenário universitário? Bom, isso é uma certa dificuldade que a gente tem, até por questão do tempo, né? Muito dos atletas, eles acabam correndo atrás dos profissionais por conta. Então, tem um conhecido, tem um indicado, que de certa forma também é uma oportunidade para profissionais de outras áreas entrarem complementando. Então, realmente é um nicho que a gente tem a oportunidade de crescer também, né? Digo, profissionais e áreas parceiras e auxiliares complementares à educação física e ao esporte, né? Para estarem adentrando nesse mundo. Mas, de certa forma, nós, profissionais de educação física, a gente tem que se desdobrar um pouco e ter um pouco de conhecimento para tudo, para poder direcionar. Lógico, a gente pode entender um pouco sobre nutrição, mas não cabe a nós prescrever nutrição para uma pessoa. Mesma coisa de fisioterapia, mesma coisa até de psicologia. A gente tem um pouco da fundamentação disso do dia a dia, a gente pode ter algumas recomendações, mas não cabe a nós atuar nessas horas propriamente dita, até em questão legal. Então, eu sempre falo aos meus alunos, Lucas, o que você acha de eu fazer tal coisa? Cara, eu não sou nutricionista, mano. Sou educador físico. Então, o que você está fazendo tal coisa? Olha, eu sei disso, porém, se você quiser uma coisa certa, procura um nutricionista, a gente tem esses conhecidos, essa fonte de conhecimento, e por esse caminho que você vai vir, como um exemplo, né? Que legal. Lucas, para quem quer saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, onde te procurar, onde te achar... O pessoal é ali da engenharia, ali da Poli, quer entrar para a equipe, como faz? Bom, minhas redes sociais são lucas.trojbix, meu sobrenome. Não sei se vai estar em algum lugar, mas tudo bem. É difícil de soletrar mesmo. Aí eu passo... O nosso trabalho principal vai pelo Instagram da nossa equipe. Você consegue achar direto pelo meu Instagram, você vai encontrar. A gente hoje tem... A nossa equipe principal para a nossa faculdade, lógico, mas a gente tem uma equipe de Masters, inclusive, que veio do puxadinho disso, um projeto antigo que a gente renovou uns anos atrás, e lá a gente aceita pessoas de fora, né? Então a gente está crescendo com pessoas até da farmácia, da odontologia, da física, professores, funcionários, ex-alunos, graduação. Então a gente tem de tudo e está alavancando uma equipezinha muito legal também, com esse mesmo propósito, né? Que essa significância da ação, né? Dá para acompanhar um pouco do meu trabalho hoje também na metodologia Manta, que a gente está entrando no mercado, e tem muita coisa legal para vir aí, um pouco desse know-how universitário tá embutido no processo para dar significância para o aluno, para ter uma continuidade na natação,
né? Então, como eu sempre falo, o ponto inicial não é quando você está começando na natação de bebê, por exemplo. É quando você aprendeu os 4 nados e está com refinamento. Aí a natação começa de verdade. Aí o leque abre, o mundo abre e você consegue explorar tendências do mundo até com uma certa autonomia. Você começa a vivenciar a natação de uma forma mais profunda e mais... e com até mais paixão do que pode ser, porque você entende verdadeiramente tudo que ela tem para oferecer, né? Isso é lindo e é de deixar qualquer um de boca aberta. Lucas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado para vocês aí do outro lado que acompanham a gente. E, claro, obrigado aos nossos parceiros, a Flote Materiais Pedagógicos da Natação, mais de 30 anos aí no mercado com diversos produtos. Acesse o site da Flote e venha conhecer o seu produto que vai te auxiliar aí no aprendizado, no aperfeiçoamento e até no treinamento da natação. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar aí no sofá da sua casa. Só entrar plataformaeducar.net, mais de 200 cursos, acessa tudo com certificado. Aplicativo da Swimtrack para você ter todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. Então ter esse monitoramento, ver a evolução, entregar gráficos para esse aluno. A gente tem a Sobrasa, que auxilia a gente com diversos dados, conteúdos e cursos para levar a prevenção aquática e conscientizar as famílias, seja em academia ou aulas de personal. E a gente tem a metodologia Manta, como o Lucas falou, a gente tem estudos ali que foram com mais de 300 academias, que 70% das crianças, quando saem da iniciação para aperfeiçoamento, deixam as academias, e a Manta vem com uma nova filosofia de trabalho, trabalhando gamificação, prolongando o tempo desse aluno dentro da sua piscina. Para você que é gestor, quer aumentar o número ali do seu aluno, tempo de permanência na academia, conheça um pouco mais dessa metodologia, acessa o Instagram, Metodologia Manta, e você vai se surpreender com essa nova metodologia do mercado. Então, muito obrigado para vocês que acompanham a gente aí do outro lado, que está sempre comentando, compartilhando, já ativou a notificação, segue o nosso canal. Se não fez, faça isso agora, para poder fortalecer o nosso trabalho. Então, muito obrigado, mais um episódio, e agradecer muito e já te convidar para os próximos episódios. Se você não assistiu o anterior a esse, sobre o mundo universitário, para você que é aluno, o card vai ficar aqui no final, acessa ele e, claro, compartilhe com um amigo seu. Muito obrigado e até a próxima entrevista.